escolas, né? De valorizar, de ter a presença dos pais para discussão, para encontros também, e refletir temas pertinentes à vida escolar dos filhos, mas, sobretudo, aquilo que iria além também, né? Do espaço escolar. Porque quando a gente fala da escola de paz, nós estamos abrindo exatamente essa possibilidade de conversar sobre temas que incluem todo o viver da pessoa, a pessoa como um ser integral. E nesse novo formato da Escola de Paz, da nossa escola, nós optamos por começar por uma série de encontros focados no nosso programa das 4 limpezas. A primeiro encontro nosso foi sobre a limpeza digital, aí nós trabalhamos da importância, né, de como lidar com as crianças, com os jovens e com os adolescentes diante da realidade do mundo virtual, do mundo digital, os seus valores, os desafios para a família. E hoje nós temos um tema muito importante para conversar. Nós vamos conversar hoje sobre um outro foco muito importante das 4 limpezas, que é a limpeza mental. Né? E nós sabemos que quando fala de limpeza, a gente sempre tem essa visão, né, de algo que a gente deve praticar sempre, né? Manter não só a nossa integridade do espaço que a gente está, mas esse cuidado muito especial com os relacionamentos e com a saúde socioemocional nossa e dos nossos filhos. E como que as relações familiares podem contribuir. Por isso, nós trouxemos 2 pessoas muito especiais para conversar conosco nesse programa. Nós trouxemos, né, a Larissa Oliveira, né, que é uma psicóloga clínica e organizacional, ela é especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. Ela trabalha com RH da CEMED, desenvolveu um projeto muito bom, logo no começo da pandemia, né, trabalhando conosco nas escolas, com dinâmicas, montou uma equipe para trabalhar, auxiliar as escolas. E uma pessoa que para nós é um presente estar aqui hoje também, né, como a Larissa, é o Dionísio. É um presente porque hoje é aniversário dele, né? O Dionísio está na escola agora, né, Dionísio? Formando também, né? Como técnico de segurança no trabalho. Ele é advogado, né? Você trabalha, sobretudo, né? No contexto de consultoria jurídica ambiental. Ele é assessor em ecologia integral, técnico em segurança do trabalho, estou fazendo essa formação dele, e é assessor da nossa escola Norma Borges, nessa dimensão das 4 limpezas. Então, para começar assim, a nossa dinâmica permanece a mesma, né? Nós temos uns 10 minutos para que eles possam falar um pouco do ponto de vista deles, dessa especialidade deles, sobre a limpeza mental, sobretudo as relações interpessoais, a realidade da saúde socioemocional. E depois dessa fala dele, nós abrimos para um momento de conversa com os que estiverem aqui, e a gente pode também ler as perguntas para o chat, eles vão desenvolver conosco. A gente começa com você, Dionísio. Tenha bondade de nos brindar, né? E, mais uma vez, parabéns e obrigado pela sua presença aqui entre nós. Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Jefferson. Você sabe que um convite da parte de vocês do Norma, para mim, é muito gratificante, né? Ele está na presença dos demais aqui, como parabéns também a Larissa, por estar presente, né? Eu não a conheço pessoalmente, mas de nome e renome eu tenho ciência da alta qualidade que tem. Como o Jacques falou, eu sou gestor ambiental, né? Consultor jurídico ambiental, e nos últimos 6, 7 anos, né? Eu participo há 10 anos do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, com o Conselho de Proteção e Defesa Civil e Coletivo Local do Ambiente. E desenvolvi a atividade na ordem de resíduos sólidos. Né? Hoje eu sou aluno do SENAC, estou finalizando técnico de segurança do trabalho, e o meu foco ficou em cima da parte mais da educação ambiental, que é voltada para as 4 limpezas. Sou coordenador do Dia Mundial da Limpeza desde 2018. O Jefferson está desde o início comigo, né, nessa labuta quase diária, e a gente foi aprendendo junto, desenvolvendo, conhecendo patos, conhecendo todas as necessidades, e acabamos desenvolvendo, junto com Norma também, e junto com outras entidades, né, são 2.160 municípios no país que fazem essa prática, só que cada município tem a autonomia de fazer de uma forma diferente. Então, nós focamos nas 4 limpezas, ambiental, solidária e digital, e hoje é o momento de a gente falar da limpeza mental. Dentro da limpeza mental,
o que a gente preconiza, né? Um momento de parada, um momento de pisar no freio, vamos dizer assim, né? Tanto os adultos como as crianças, como os professores, para um momento de reflexão com relação ao quanto impacta numa situação, não só a nível digital, mas a nível escolar e a nível educacional, um pensar negativo, um visualizar de forma negativa, um atuar de forma negativa, né, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente das famílias, né, que pertencem às escolas de Patos de Minas, e também a questão do quê? Uma visualização, o quanto nós estamos deixando para trás algumas atividades que muitas vezes, pelo menos hoje eu completando mesmo, atividades que envolvem as práticas manuais. Né? Eu já são bem sábios, os demais também sábios, sou chefe de escoteiro, do grupo escoteiro aqui, e nós preconizamos as práticas manuais e as práticas de escrita. Então, a visão que eu tenho para trazer para vocês, como coordenador de Mundial da Empresa, nessa questão mental, seria o quê? A gente buscar, dentro das práticas que nós podemos, e aí que é interessante, porque é uma coisa que não custa dinheiro, não tem gastos financeiros para isso, é a questão de você atuar atividades, não digo lúdicas, mas atividades que, na minha época, era na infância, que hoje em dia muito ficou aquém. Que poderia ser a parte de artes, a parte de pintura, a parte de dança, a parte de música, a parte das práticas esportivas, que, além de todo, aquela característica fisiológica que aumenta a endorfina e outras coisas mais, mas também traz um prazer e um trabalho em equipe, um trabalho em coletivo. Né, traz uma sensação de pertencimento ao grupo que está se fazendo dentro da sua sala de aula, dentro do seu turno de aula, né, no período da manhã, no período da tarde, dentro do seu núcleo familiar, também com a situação que envolve outras atividades em clubes, em festas e tudo mais, que traz aquele bem-estar de você estar voltando às origens e deixando esse caráter digital mais ao lado e você trazendo um aculturamento, né, de algumas práticas que vão derivar numa possibilidade mental muito mais prazerosa do que simplesmente ligar um computador e receber todas essas informações e muitas vezes até nem saber o que fazer de tanta informação que recebe. Então, um dos focos do Dia Mundial da Limpeza, das 4 limpezas, a limpeza mental é justamente essa, a gente parar e pensar o quanto impacta a gente deixar de ter habilidades manuais, habilidades físicas, ou de pensar, ou de agir, ou de escrever, né? Bem como pintura, artes e teatro, e também a gente pensar no outro lado, né? Hoje eu vejo muito, né? A Larissa acho que vai pontuar também toda essa parte, nós julgamos mais do que aceitamos julgamentos, né? Então, as questões que envolvem a inclusão social, as questões que envolvem o bullying, situações que envolvem também, infelizmente, o feminicídio, outras coisas mais, que podem impactar na sociedade desde a sua adolescência, né? Às vezes pais com problemas refletem nos filhos e assim por diante. E a gente tem uma vivência diferente no mundo atual, né? A gente tem a possibilidade de ter esse encontro, né? Cada um no local de forma virtual, e eu considero que nós estamos utilizando de uma maneira proativa, uma maneira eficiente. Mas nem sempre é assim em função das próprias condições. Então, um alerta que eu faço é justamente a gente poder voltar às práticas, e uma frase que eu já falei na última reunião, o Jefferson até já conhece, e eu vou contar aqui para finalizar minha fala. Aos 14 anos, eu tenho um grande amigo que hoje é professor de uma faculdade de São Paulo de Direito, ele é deficiente visual, na casa dele era o pai e o irmão, e ele houve um atrito, né? Naquela época não existia bullying, né? Existia, vamos dizer assim, tiração de sarro ou coisa parecida assim, e ele falou uma frase, né? Porque a gente era muito amigo, ele descontou em mim, na verdade,
o trauma que ele estava tendo com os outros companheiros. Ele falou: você sabe qual é a diferença minha para a sua, que enxerga? É justamente essa frase: eu enxergo e você só vê. Eu escuto e você só ouve. Eu sinto e você só acha. É essa visão que eu, deficiente visual, tenho para com vocês. Então, ele descarregou essa ira, vamos dizer assim, com essa frase, e essa frase eu trago há praticamente aí, sim, 44 anos, né? E é uma força motriz que eu tenho em função dessa situação. E uma outra frase, para finalizar, que é a frase que meu avô sempre me disse, né? Conhecimento, dinheiro e respeito, se não for compartilhado, não tem utilidade nenhuma nesse mundo. Então, isso aí é uma outra frase que eu também trago. E são situações que eu trago para os jovens, seja o movimento escoteiro, seja para o Norma, seja para os demais, inclusive para a minha sala de aula aqui no Tec Segurança do Trabalho, a gente traz essa visão do que é ser mais do que parecer ser. Tá? Então, mais uma vez, Jefferson, obrigado. Não sei se eu tomei um tempo a mais, mas eu estou muito feliz, né, de estar aqui na presença de vocês no plano do meu aniversário, e é muito bom estar com vocês, e sempre vou estar, só marcar e a gente vai estar junto. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Dioniso, pelas palavras, né? Só para quem chegou agora, o Dioniso está fazendo aniversário, nos brindando com a sua presença, né? E ele, a gente colocou como nosso mentor, né? Como nosso nosso assessor principal do programa das 4 limpezas. Ele trouxe essa visão da limpeza mental. E nós teremos ainda um outro programa esse ano, né? Da limpeza, ligado à limpeza solidária. Tivemos a digital, a mental, a próxima solidária, né? E ao falar de limpeza mental e ao falar de família, é muito interessante que a Larissa, que vai falar agora, né, nossa psicóloga que participa conosco, como psicóloga clínica e organizacional, né, e é especialista na gestão de pessoas, em trabalhos em equipe, trabalha com RH da CEMED, e a gente fala o seguinte, que a primeira família, o primeiro local, né, que a criança aprende a lidar com o grupo, a ter uma visão de equipe, é na família. E as relações interfamiliares, por isso que nós colocamos essa importância das relações familiares, né, para a saúde socioemocional. Então, ela também já trabalhou muito com criança, também trabalhou muito e agora trabalha mais com pessoas que trabalham com crianças, né, com educadores. Então, ela vai dar essa contribuição agora no nosso programa, né, o segundo programa da Escola de Paz, trazendo a sua colaboração. A palavra é sua, Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Jefferson. Primeiro, eu queria só te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz quando fui convidada para conversar com vocês aqui, participar desse momento, né? E desejar os parabéns para o Dionísio, porque mesmo no aniversário dele, ele se dedicou, tirou esse tempinho para estar aqui com a gente. Então, quando eu fui convidada, né, para falar sobre a limpeza mental, eu acredito que a maior parte das pessoas, inevitavelmente, quando se fala sobre limpeza mental, associa muito a limpeza digital. Porque hoje a gente está inserido num mundo onde o tempo inteiro a gente está no celular ou no computador, as crianças estão o tempo inteiro, né, mexendo no meio digital, e a limpeza mental ela vai além disso, né? Não é só retirar telas, diminuir telas, eu gosto de falar em diminuir, porque no mundo que a gente está não dá para zerar a tela, nem mesmo para uma criança. Às vezes é um cuidador que está sozinho, então ele precisa colocar a tela para aquela criança ali para fazer as atividades de casa. Então, eu falo muito sobre reduzir telas, mas a limpeza mental vai além disso. Ela não vai só em tirar, né? Como se a limpeza mental fosse deixar tudo branquinho, sem nada aqui. Na verdade, a limpeza mental é você colocar mais coisas, inserir pensamentos, inserir comportamentos, mas inserir comportamentos saudáveis. E para a gente inserir comportamentos e pensamentos saudáveis em uma criança, em um adolescente, primeiro a gente tem que pensar na gente, porque eles são apenas reflexos, eles estão ali apenas imitando o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, quando eu vou falar de limpeza mental, dessa alteração de comportamentos nas crianças, eu gosto de perguntar primeiro para os cuidadores e até mesmo para os professores, né, para os educadores, para quem está lá na escola. Como que você está cuidando da sua mente? Como que você está cuidando do seu corpo?
Porque muitas vezes aquela criança que nos irrita, né, que a gente está achando ali agitada, que a gente está achando que ela está precisando passar pelo processo de limpeza mental, ela está nos irritando por alguma coisa que a gente tem ali, alguma coisa que nos incomoda também. Ficar de frente com isso dá um choque. Então, primeiro eu preciso pensar assim, o que esse adulto está fazendo, como que ele está se cuidando para que esse cuidado reflita na criança dela, né? Ela está conseguindo dedicar um tempo para se cuidar, e esse cuidado, eu falo assim, que é uma coisa pequenininha, tá? A gente tem que pensar no que a criança vai visualizar. Não precisa ser, eu vou começar na academia, começar a fazer dieta, fazer uma mudança radical. Não precisa ser uma mudança radical, não. São coisas pequenas. O que a criança está visualizando de você ali de bons comportamentos? Ela está visualizando você ter uma conversa agradável com ela, né? Com outro adulto que divide a casa. O que essa criança está visualizando de boas ações? Porque é isso que vai ficar para ela, é isso que vai ficar na cabeça dela, na mente dela, que vai gerar comportamentos bons. Né? Porque eu falo, pensamento gera comportamento. Então, o que ela está visualizando para ficar na cabeça dela e gerar bons comportamentos? Você tem se cuidado, você tem assistido, mesmo que seja com tela, né? Você tem assistido bons programas, assistido filmes, o que você tem feito que essa criança tem te visualizado cuidando de si mesma? De que forma você tem estimulado essa criança a cuidar? Porque também não adianta a gente parar aqui, né? Todo mundo que está aqui hoje, e quem vai assistir também depois da gravação, eu tenho certeza que está interessado em oferecer o melhor possível para a criança que tem em casa. Só porque, além de amar essa criança incondicionalmente, a gente tem que gostar dela também. E quando eu falo gostar, é gostar de estar na companhia dela. Porque eu tenho certeza que todo mundo que tem alguma criança aqui, a gente ama, a gente fala que faria tudo por ela. Mas gostar realmente da criança, né? Você tem gostado da sua criança? Tem criado essa conexão com ela? Tem possibilitado que ela cresça de forma a criar esses bons hábitos? Então, é muito importante que essa criança comece a visualizar esses bons comportamentos. Como eu ia falando, a gente às vezes está ali e fala para a criança que ela tem que sair do celular e ler um livro, ou ela tem que fazer uma atividade física, ou ela tem que, como o Jânio falou sobre teatro, a gente fala que ela tem que ter interesse por teatro, por artes, mas a gente se mostra desinteressado. Então, essa criança ela não vai ter interesse realmente. E quando eu falo sobre ter interesse também, não precisa da gente ir lá e fazer teatro junto. Ou a gente lê o livro junto. Até porque eu já atendi mães que mal sabiam ler. Ou então que não tinham tempo para se dedicar à leitura. Mas ela tinha 10 minutinhos durante o dia para perguntar para a criança o que ela estava lendo. O que ela aprendeu na escola. Com quem que ela conversou. Isso também é cuidar da nossa saúde mental, né? A gente não precisa pensar em um tempo longo com essa criança. Nossa, mas eu não tenho uma hora para ficar ali com a minha criança, cuidando, estimulando. Tá, mas 10 minutinhos, você tem 10 minutos para perguntar e demonstrar interesse real em como que foi o dia dela. Para parar sem celular, sem nada, e olhar ela no olho e se interessar realmente pelo que ela está falando. Porque muitas vezes ela não precisa que você tenha os mesmos comportamentos, mas ela precisa perceber que você tem interesse nela, né? Isso é muito importante, considerando essa limpeza mental, esse bem-estar mental, essa saúde mental. Então, a gente precisa se cuidar para a criança perceber que ela tem também que se cuidar, para ela ter essa referência, né? E, além disso, ela precisa perceber que ela é interessante. Ela vai começar a se cuidar, ela vai ter comportamentos saudáveis quando ela perceber que aquilo ali é importante. Da mesma forma, nós, né? A gente começa a ter comportamentos saudáveis quando a gente entende que é importante a gente cuidar da nossa saúde. Mas nós somos adultos, nós já temos um discernimento maior que se a gente não cuidar da saúde, a gente vai adoecer, de alguma forma. A criança, o adolescente,
ele não tem esse entendimento ainda, ele vai adquirir. Então, para ele começar a se cuidar de todas as formas possíveis, ele precisa perceber que ele é interessante para alguém. E a nossa base é a família, né? São os nossos cuidadores iniciais, são aquelas pessoas que a gente está em contato ali todos os dias, mesmo que seja um período pequenininho, mesmo que seja 10 minutos na hora de dormir. Todo mundo aqui tem o costume, eu acredito, de ficar no telefone em algum momento do dia. Aí eu vou pedir para vocês depois entrarem lá nas configurações de vocês e conferirem o tempo de tela de cada um. Como boa parte de vocês usa o telefone também para trabalhar, eu imagino que o tempo de tela de vocês vai ser grande. Tempo de rede social de vocês também vai ter um tempo considerável. Vou pedir para quem for pai, para quem for mãe, ou para quem não é nenhum dos dois, mas é cuidador, pense só assim, eu consigo tirar 10 minutos desse meu tempo de celular, ou desse meu tempo que eu faço alguma outra coisa que não é uma necessidade, para parar com a minha criança e me dedicar a ela? É algo pequeno, é algo para começar, mas essa criança ela só vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, né? Vai começar a ter interesses maiores por coisas saudáveis quando ela se perceber querida. E a gente é adulto, a gente tem muita mania de pensar assim, não, mas ela tem de comer, ela está na escola, as necessidades básicas dela estão atendidas, ela é amada. Para a criança, isso não é ser amada, né? Para a criança, para o adolescente, ser amado é o quê? É alguém estar percebendo ele. Então, eu peço para que vocês façam esse exercício pequeno, de começar a dedicar um tempo pequenininho do seu dia para se mostrar realmente interessado nessa criança. Porque só assim ela vai começar a despertar interesses maiores. Quando ela souber que ela vai chegar em casa e ela tem para quem contar sobre um livro que ela leu, ou sobre alguma coisa que o professor contou na escola. E aí, só dessa forma é que realmente a escola vai virar uma parceira real da família. Porque a gente tem que trabalhar pensando em parceria, né? Não adianta a escola ir ali tentar aplicar inúmeras formas de estímulo para essa criança, se ela chegar em casa e ela não conseguir encontrar o estímulo da mesma forma. Então, tentem dedicar esse tempo para mostrar que essa criança ela é querida, ela é desejada. E lembrando que os nossos filhos, eles copiam não só os nossos comportamentos bons, também os ruins. Então, é preciso, antes da gente cobrar, antes da gente tentar inserir esse comportamento na criança, a gente rever o que nós estamos fazendo. Bom? Estou aqui de olho no tempo, Jefferson, que você me falou dos 10 minutinhos, eu estou preocupada com o Dionísio. Não, perfeito, perfeito. Perfeito, Larissa. Para quem chegou agora no nosso, chegou depois, o programa, programa, está chamando de programa, porque depois ele vai ser disponibilizado mesmo, né? Para as pessoas que quiserem um link completo, nós vamos publicar. É o segundo encontro nosso da Escola de Paz, da Escola Norma Borges, né? Aberto às demais pessoas. O primeiro, nós falamos sobre a limpeza digital, e falamos sobre a importância do cuidado com as redes sociais, com acesso às telas, e hoje nós estamos falando sobre a limpeza mental, trabalhando a importância das relações familiares, né? Estão conosco a Larissa, que acabou de falar, que ela é psicóloga, né, clínica e organizacional de gestão de pessoas, o Dionísio, né, que é advogado e é especialista em ecologia integral e também no programa das 4 limpezas, né? E ele falou para a gente sobre a limpeza mental e esse contexto. E aí, a nossa proposta agora é abrir, a gente quis até falar, nós falamos pessoal, a gente ficaria ouvindo os dois muito tempo, mas a gente queria abrir agora para as pessoas que quisessem fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat, né, nosso, a gente lê para aqui para eles, né, eles podem acompanhar, todo mundo acompanhar, quem quiser fazer por escrito, ou quem quiser abrir o microfone seu também, né, e partilhar conosco alguma contribuição do que ouviu, não, alguma pergunta para os dois, então, fique à vontade. A gente queria realmente que a nossa escola fosse exatamente esse momento de encontro, de partilha. A Arita abriu a fila, pode falar, Arita. Boa noite a todos. Então, Larissa, eu tenho uma dúvida minha e de outros
de outros pais que pediram para eu fazer essa pergunta para você nos orientar. Em relação ao tempo de tela, muitas vezes alguns pais, principalmente dos adolescentes, eles estão retirando o celular de uma vez. Tipo, olha, essa semana você vai, né, aconteceu algo, essa semana você vai ficar sem o celular. Ou você vai ficar sem o celular 10 dias ou um mês. E eu tenho visto muitas matérias estudando sobre isso, que os adolescentes, as crianças também, mas em especial os adolescentes, eles estão com uma abstinência muito grande do aparelho. E que muitas vezes eles têm atitudes que não condiz com aquele filho, com aquele adolescente, com aquela criança, e os pais ficam assustados e falam, nossa, né, mas esse não é meu filho, essa não é minha filha. E eu me lembro que eu também já passei por essa fase, por essa parte do filho realmente estar com muito tempo na tela, e muitas vezes a gente não sabe se, não, então eu vou reduzir em tempo, vou reduzir em dias, o que seria mais fácil para os pais, né, estarem fazendo, porque muitas vezes, o que acontece? Os pais tiram o celular, não, você vai ficar uma semana sem o celular. Só que os filhos ficam tão agitados, tão rebeldes, tão nervosos, tão ansiosos, que os pais acabam cedendo. E aí é outra questão, né? Porque quando a gente fala, a gente tem que cumprir, e muitas vezes a gente não consegue, tamanha pressão, não é julgando, né, quem o faz, mas muitas vezes, agora falando enquanto mãe também, a gente não consegue, é muito difícil ceder a essa pressão dos filhos, e a gente muitas vezes acaba cedendo. Ah, então toma aqui um pouco, então toma aqui à noite. E isso é complicado, porque eles vão fazer isso mais vezes, sabendo que a gente cedeu. Então, o que você orienta, Larice? Tira de uma vez dessa forma ou não? É mais negociável? Então, Larita, depende do combinado. Tudo depende, né? O primeiro de tudo que eu acho que é interessante é a família fazer combinados. Porque se a criança, se o adolescente, ele tem acesso àquele celular, mas não é imposto nenhuma regra, não é feito nenhum combinado antes, e em algum momento, por qualquer coisa, né, que tenha acontecido, é retirado, vai ter uma frustração muito grande. Ele vai entender que foi tirado, mas vai ter uma revolta. Então, é importante fazer um combinado, porque na hora de retirar esse celular, né, esse tablet, vai ser falado, olha, nós combinamos isso. Então, você vai ficar tantos dias sem, ou você vai poder mexer só tantas horas por dia. Isso vai ser tudo negociado. E aí, é importante que a família, na hora de aplicar, né, essa punição, esse castigo, também pondere de que forma. Ai, fiquei com raiva na hora, falei que ia ficar 2 semanas sem o celular. A gente muitas vezes age realmente no impulso, né? Estava com muita raiva, fez algo inadmissível, vai ficar 2 semanas. Só que quando eu paro para pensar com calma, eu sei que essas 2 semanas não cabem na minha realidade. É o que eu dei um exemplo agora há pouco, quando eu falei assim, eu não gosto de falar de 0 telas. Por quê? Às vezes a gente está numa situação, eu tenho uma de 2 anos, a recomendação para ela é 0 tela. Mas, às vezes, eu tenho que fazer uma comida, eu preciso estar fazendo alguma coisa, então eu entrego, porque naquele momento se fez necessário. A gente tem que pensar na nossa realidade. É o ideal? Não é o ideal. Mas a gente tem que pensar o que é o real, o que cabe para a gente. Então, no caso dessas crianças maiores, dos adolescentes, se eles já têm o discernimento, é preciso, primeiro, fazer um combinado. Olha, você vai poder mexer no celular dia de semana, de tal hora, ou então não, você vai mexer só no final de semana. Se acontecer alguma coisa, eu vou tirar totalmente, ou vou deixar só em tal horário. É preciso fazer esse combinado previamente. Porque quando a criança, né, tem algum comportamento que não seja o adequado, ela já está ciente daquilo ali.
Ela vai ficar nervosa? Vai. Mas ela já está ciente do que aconteceu, o porquê de estar sendo retirado, né? Não vai ser uma surpresa para ela. E aí, quando a gente aplica esse castigo, é difícil, mas a gente tem que se manter firme. Porque se ele sabe que é só insistir que ele vai conseguir, ele vai insistir. Nós, enquanto adultos, também somos assim, né? No trabalho, nas nossas relações. A gente sabe que tem algumas pessoas que, se a gente pedir algo com jeitinho, a gente consegue. Por que que com eles seria diferente? Eles sabem que, se insistir, vão conseguir. Então, a gente precisa se manter firme. E, na hora de aplicar uma punição, também pensar: essa punição, eu vou conseguir manter ela? Se eu falar para o meu filho que ele vai ficar 2 semanas, 3 semanas sem mexer no celular, eu vou conseguir me manter rígido nisso? Porque se eu não vou, é melhor nem começar. Perfeito. A resposta Excelente. certinho. Mas a gente levanta. Mais alguém gostaria? Sem mais alguém, não. Espero que mais gente queira fazer pergunta, né? Para os dois, para o Dionísio e para a Larissa, né? Sobre essa questão da suavidade e firmeza, né? Que você apontou, né? Tem hora que tem saber equilibrar bastante também, né? Não é fácil. O equilíbrio, o bom senso é muito importante, sobretudo nós que somos cuidadores, né, e os adultos do relacionamento, né, a gente tem que ter esse discernimento sempre claro. Então, a gente continua, pessoal, aberto, né, desta vez o nosso formato, né, da Escola de Pais é com duas pessoas, para realmente mais tempo para as pessoas perguntarem. Então, quem mais gostaria de fazer uma pergunta sobre as relações familiares, a saúde socioemocional, fiquem à vontade. A Arita abriu a fila, né, Arita, para motivar o povo, né? Então a gente pode colocar mais perguntas. Tem gente querendo fazer pergunta, eu estou vendo um monte de gente querendo levantar a mão, pode só lá abrir o microfone, fazer a pergunta, pode fazer por escrito aqui no chat também, que a gente lê. Que tem muitos pais aí dos 6º anos, né? E é uma faixa etária que requer muito cuidado, né? Em muitas questões, né? Parabéns aí a participação dos pais dos 6º anos. Certinho. Algum papai, alguma mamãe, ou então, não sei se a adolescente queria fazer pergunta para os nossos palestrantes sobre esse tema, ou colocar uma dúvida que você tem também, né? Uma consideração também. Não tem música de fundo, viu, gente? Fica meio estranho esse silêncio assim também. Um de cada vez? Um de cada vez? O pessoal está tímido. Tá tímido, o pessoal aqui o computador tem essa vantagem, né, de deixar, quando a gente apaga, o pessoal fica... Alguém gostaria de fazer alguma consideração que é importante, ou assim, que queira colocar uma dúvida? A Arita levantou a mão, né, Arita? Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma observação para ficar para os outros pais e para a Larissa falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Inclusive, é de uma mãe que está participando aí, mas pode ficar tranquila que eu não vou falar o nome, não. É o seguinte, Larice, alguns alunos de algumas turmas sempre realizavam as atividades em sala, em casa e tal. E a gente verificou que algumas dessas crianças, desses estudantes, estavam deixando de realizar. E vai o comunicado para os pais avisando: olha, seu filho deixou de fazer atividade tal do professor tal nessa data. A mãe assina esse comunicado tomando ciência. E a gente percebeu, né, eu enquanto supervisora, passando muito nas salas e principalmente perceber isso nos 6º anos, que é uma faixa etária complicada, né, nessa parte da saúde emocional, ali, da maturidade emocional. E aí, uma mãe perguntou para a filha levou o comunicado, e a criança nunca deixou de realizar uma atividade. Aí a mãe fez o seguinte questionamento: minha filha, mas por que você não fez?
Aí a filha respondeu: é que a gente estava conversando e eu queria sentir qual era a sensação. Qual a sensação de receber um comunicado, né, pela primeira vez, uma advertência para a mãe assinar? Queria sentir essa sensação. Então, a mãe foi, conversou bastante, né, com a filha, me procurou, comentou comigo sobre essa situação, e a gente não tinha parado para pensar essa questão, que hoje muitos, eles têm muito dessa tendência grupal, né? Não, então é porque eu quero sentir a emoção, ver como é que é, e muito ali pelo grupo, e muito ali pelas amizades, pelos colegas, pelo mais popular. E como que os pais podem estar orientando isso? Porque quando a gente vai conversar com os pais, a gente vê muito a preocupação das famílias. Quais são as amizades dos filhos, com quem que eles estão na hora do recreio, com quem que eles estão na quadra, né, na igreja, nos outros locais. Mas independente de quem sejam essas companhias, eles precisam, né, entender, embora isso seja normal, até certo ponto, eles quererem fazer parte de uma tribo, vamos dizer assim, né, de um grupo, e como que os pais podem estar trabalhando isso com os filhos, independente aí da idade, para que eles, né, entenderem que, na verdade, muitas vezes eu quero experimentar essa sensação, pode ter atitudes e consequências irreversíveis, né? Antes passar a palavra para a Larissa, a gente gostaria de agradecer ao Dionísio, né, um dos outros conferencistas nossos, que ele agora vai apresentar um trabalho na escola, né, que ele está fazendo o curso. Dionísio, nossa gratidão, viu? Nossa gratidão pela sua presença, né? E a gente conta com você no próximo encontro nosso, tá? Então, com certeza. Eu quero pedir desculpa em função que hoje calhou de ser a apresentação para a coordenação e para os outros alunos de Técnico de Segurança do Trabalho, tem quase 40 alunos estão esperando lá, e o meu grupo vai entrar daqui a 5 minutos, então tem que estar na sala lá. Quero agradecer mais uma vez o Norma, aos professores, aos pais que estão presentes, a manifestação e a explanação da Larissa, muito pontual, muito pertinente para essa nossa realidade, né? E estou à disposição de vocês. Só peço desculpa mais uma vez não poder ficar ao final, tá? E qualquer um que queira perguntar ou deixar alguma pergunta, pode deixar com o Jefferson, com a Arita, com os demais, que eu respondo prontamente. Mais uma vez, muito obrigado pelo dia e vocês me deram o presente do dia de poder estar presente com vocês. Obrigado, Dionísio. Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, viu? O aniversário dele, ele nos presenteou com sua presença. Então, retomando rapidamente, né, assim, a fala da Arita, né, que a Larissa vai responder, e outras pessoas também. Eu vi que a Janete teve outra pessoa que levantou a mão também, que gostaria de fazer uma pergunta. Essa dimensão que, às vezes, a gente falou assim, a família como a primeira comunidade, depois os meninos vão para a escola, e depois o grupo, né? A ideia do sentido grupal, sobretudo a Arita usou a expressão das tribos, né? O grupo começa a ganhar uma força muito grande na formação do aprendizado do aluno também, das relações, como lidar com isso, né? Como que a família lida, né, nessa dimensão. Por favor, Larissa, tenha vontade. Então, essa mãe que você mencionou, né, eu vejo que ela teve uma atitude muito assertiva, que foi conversar e tentar entender o processo, o que estava acontecendo. Ela viu que era um comportamento atípico da filha dela e foi conversar. É o que todo mundo deveria fazer, mesmo antes, né? Mesmo antes de ter alguma coisa desse sentido, da escola fazer uma convocação, da escola mandar um bilhetinho. A gente, como eu estava falando anteriormente na minha fala, a gente precisa dedicar um tempinho a mostrar real interesse nessas crianças para que elas se mostrem também dispostas a conversar. Quando nós estávamos na adolescência, parece que a gente vai ficando adulto, a gente esquece algumas coisas que a gente passou. Mas a gente também formou esses ciclos de amizade, a gente também formou essas tribos, né? Só que eu acredito que nós
estávamos um pouquinho mais velhos do que esses meninos agora. No entanto, eles, pelo acesso à informação, muitas vezes pelo celular, eles estão se desenvolvendo um pouquinho mais rápido. Então, essa fase do 6º ano, que vocês podem ver em todas as escolas, existe essa mesma demanda dos meninos na faixa do 6º ano, tá com essa curiosidade, tá com esses, né, comportamentos já como se fossem adolescentes, mas a gente olha para eles e ainda são crianças. É uma fase que a gente também teve, mas a gente estava lá com os 14, 15 anos, de estabelecer essas relações grupais fora de casa. Então, o que eu sugiro para todos é tentar reforçar o vínculo familiar realmente. Tentar fazer com que eles se sintam confortáveis de conversar, de tirar as dúvidas, até porque se o grupo está interferindo de alguma forma, e eles têm a liberdade em casa para conversar, em algum momento eles vão chegar e vai falar assim, olha, lá na minha turma estão falando sobre isso, o que você acha? E aí é o momento da família intervir, né? Mas intervir sem julgamento, intervir mostrando que está aberto a escutar, que está aberto a acolher esse adolescente, porque eles né, já são adolescentes. Então, é tentar se mostrar aberto realmente. Eu sei que também é difícil, às vezes, a gente se mostrar muito aberto, né, para esses meninos, porque, como eu falei, a gente olha para eles, a gente enxerga uma criança ali, mas ele já está com assuntos, com interesses de um adolescente. E aí, é preciso a gente ponderar o que a gente acha o certo e de que forma que a gente vai falar o que é certo para esse adolescente, para essa criança. Porque dependendo do que a gente fala, da forma como a gente fala, ela já cria um escudo ali e ela não traz para a gente mais nada que foi discutido em grupo. Então, a gente precisa ponderar de que forma que a gente está acolhendo esses meninos, né? A gente viu algum comportamento diferente, ir lá, perguntar, se mostrar realmente interesse. Perfeito, Larissa. Obrigado. Larissa, se não me engano, a Leni ou foi a Cris Santos que tinha levantado a mão, tinha apertado que queriam fazer uma pergunta, queriam falar. Eu vi alguém que tinha levantado a mão e depois abaixou, né? Nós estamos aqui com a psicóloga, é a Cris Santos. Então, vou passar a palavra para você, viu, Cris? A Larissa é a nossa convidada de hoje da nossa Escola de Paz, né? Ela é psicóloga clínica organizacional, especialista em gestão de pessoas, né? E está trabalhando conosco, está conversando conosco aqui sobre exatamente as relações, a importância das relações familiares para a saúde socioemocional, né? E ela está trazendo aqui nessa fala dela, que eu achei muito interessante, essa capacidade de escuta, né? É que a gente fala quando as pessoas, elas são aqui, geralmente não, quase todo mundo procura um psicólogo, procura um acompanhamento, ele quer alguém que o escute, né? Como fala, a missão do escutar, né, que a família não pode perder. Ela mencionou isso com muita maestria agora, né? O adolescente, a criança, ela tem que ter nos pais, nas famílias, e também nos professores, nos educadores, pessoas que ela confia, que ela se sente à vontade para conversar. Por favor, Cris, tenha bondade, abra seu microfone, faça sua colaboração. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Cris. Então, estava prestando atenção na fala de vocês, mas o que acontece? A gente hoje também, os pais, a gente com essa correria do dia a dia, a gente sai para trabalhar e acaba realmente esquecendo daquele tempo que a gente tem que tirar para os meninos. Exemplo, eu tenho 2, né? Um já está no 9º e o outro está fazendo o 6º. Então, sempre tive em cima, participando das reuniões, tudo, perguntando. Só que desse ano para cá está tão corrido, mas tão corrido. O meu menino do 6º ano, praticamente durante esse ano todo, ele me falou que tinha atividade, dever de casa, umas 2 vezes só. O resto, ele está se virando sozinho. Então, a gente acaba que a gente está vendo que realmente a gente também está em falta com eles, sabe? Devido ao trabalho do dia a dia, a gente corre atrás para poder, né? Dar educação, dar o alimento, dar o pão e tudo, mas a gente não está tirando esse momento para eles. E eu vejo que eles estão ficando muito independentes, eles estão, assim, crescendo muito rápido, tomando uma responsabilidade que está fora do comum.
Então, às vezes, seria muito importante realmente essas reuniões que vocês estão fazendo, hoje foi a primeira vez que eu participei, e realmente eu gostei, tá? Gostei, fez eu parar um pouquinho para pensar nesse tempo de tela. Se eu posso tirar 10 minutos daquele tempo para poder dar para o meu filho, para saber como que ele está na escola, o que ele realmente está precisando, e a gente acaba que a gente não faz isso. Inclusive, eu quero parabenizar vocês, tá? Gostei muito hoje dessa reunião hoje aqui, do debate que vocês estão fazendo, mas do tópico, mas assim, a gente também como pai, a gente acaba errando também, sabe? A gente está criando filhos que tá tendo muita responsabilidade. E isso, para mim, hoje, eu vejo que é um erro gravíssimo da gente. Porque antigamente a gente participava tanto na escola, a gente tinha mais comunicação. Hoje é tudo pelo telefone, tudo pelo WhatsApp, tudo. E, como diz, e realmente, se tiver mais alguma coisa que a gente possa estar fazendo para estar ajudando os filhos, esse tema que vocês estão cada vez aí fazendo, diferenciado, vai ser bom para a gente, viu? Essas reuniões que vocês estão fazendo aí, ajuda bastante. Principalmente à noite, né? Que eu acho que à noite a maioria está em casa. Muito obrigado. Só isso. Obrigada, boa noite, viu? Larissa, quer comentar, Larissa? Eu quero só fazer um comentário. Eu tinha deixado um grifo aqui no livro que eu estou lendo, e é muito pertinente com a fala da Cris, porque ela falou da gente não ser perfeito, né, da gente ser falho. E no meu livro está falando assim que as crianças, os adolescentes, eles não precisam de pais perfeitos, né? Precisam de pais sinceros, autênticos. Então, se ela está aqui disposta a escutar o que a gente tem para falar, se ela está disposta a reconhecer, né, todos, né, estamos dispostos a reconhecer que a gente tem como dedicar 10 minutinhos que seja para os nossos filhos, é isso que eles precisam. Eles não precisam que a gente alcance um ideal de perfeição. Precisa só que a gente consiga se dedicar um pouquinho para eles e nos reconhecermos também, né, enquanto falhos, porque quando a gente se reconhece enquanto falho, a gente percebe que a gente tem algo a melhorar. E como ela também falou, esses meninos estão crescendo muito rápido. Estão, porque a gente está vivendo tão no automático. Eu acordo, vou trabalhar, faço isso, faço aquilo, chego em casa, me organizo, vou dormir. No outro dia, repete tudo de novo. Quando a gente se dá conta, realmente cresceu. Está independente, já foi. E aí, a gente acaba perdendo, nem que seja esses 10 minutinhos, como até ela mesma falou. São 10 minutinhos que a gente poderia estar ali reforçando o vínculo. Agradecido. E eu agradeço muito, viu, Cris, pela valorização desse momento. E a gente falou o seguinte, né? Como que a gente poderia retomar essa conversa com os pais, né? Em temas que sejam interessantes das famílias. Então, esse formato online, né? E até uma maneira de a gente dizer, né? Como que abre espaço. Imagina a gente fazer na escola, que todo mundo tivesse que deslocar para ir, né? Nós falamos o primeiro sobre a limpeza digital, a limpeza mental agora, né? E o próximo, a nossa intenção é falar sobre a educação para a solidariedade e para a paz. Como que a família pode educar as crianças, os jovens, né, para serem mais solidários e mais pacíficos, né, e mais da paz, né. Então vai ser o nosso próximo tema, né, da limpeza solidária. E a gente continua, tem tempo ainda para mais pessoas perguntarem, viu? A Larissa vai concluir depois, daqui a pouco, mas nós estamos dentro do nosso tempo otimizado, né, que é de 1 hora de reunião. Depois, se quem quiser ver na íntegra, né, o link, a gente disponibiliza o link, vamos colocar em um canal de YouTube, né, para vocês acessarem e reverem o programa nosso, né, o nosso Encontro de Paz, Escola de Paz. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma consideração, uma partilha? Tenha bondade, o pessoal, quem quiser, está em tempo ainda. A gente não vai chamar pelo nome, não, né? Assim, a gente conhece alguns pais, assim, o pessoal, quando a gente fala vai chamar pelo nome, alguns começam a sair, né? Então, por favor, mais alguém que gostaria de aproveitar para falar sobre essa temática, levantar alguma questão, alguma dúvida, ou mesmo uma colocação? Então, Larissa, eu passo a palavra, então, para você, assim, para uma consideração final do nosso encontro, o que você gostaria, assim, do que você ouviu, né, do que você
recebeu assim como uma mensagem final, e a gente chama esse momento como assim, o para saber mais, né? Ela falou de livros que ela está lendo, né? E a gente fala o seguinte, que é muito importante, né? Nós pais, né? Eu também incluo assim, a gente se encontrar para partilhar também isso, né? E cada vez mais a gente vai se desinibindo, vai falando, partilhando. Vamos criar no próximo encontro um momento de quem quiser mandar por antecedência as perguntas também, né? A Larissa, né, é uma joia muito cara para nós, né, muito especial para a gente, né, e também nós temos condições de trazê-la depois em outros momentos para a gente conversar também, né. Ela está aqui gentilmente cedida para a gente, né, pela CEMED, né, te agradece muito a CEMED e a Larissa por esse momento. Então, Larissa, aí só para a gente colocar também, que a Arita tinha mencionado, né, a questão da família. Eu sempre gosto muito, muito de refletir com as pessoas, né, a importância da família, como que a família, ela foi tão importante que até Deus quis que o filho dele fizesse parte de uma, né, e eu me lembro muito que algumas pessoas, né, até aquele julgamento quando foi feito, né, quando alguém falou assim para Jesus, né, benditos são os seios que te amamentaram e o ventre que te trouxe ao mundo, né, e ele fala, mais bendito aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Quer dizer, ao mesmo tempo que Jesus valoriza, né, as pessoas veem, né, uma pessoa crescida, né, alguém com a estatura, né, de bons relacionamentos como Jesus, admira a família de onde ele veio, Jesus vai falar assim, não só quem gera, quem amamenta, mas aquelas pessoas que, né, que sendo fiéis a essa vontade, essa dimensão do sagrado, contribuem para a educação das pessoas, né? Bendito também são aqueles, né, que ouvem, né, o sagrado que está dentro dele e ajudam outras pessoas também no seu crescimento. Por isso que a nossa escola está aqui junto com vocês, dizendo para vocês, pais, né, mães, famílias, né, que nós, como profissionais, com a ajuda de profissionais como a Larissa, nós também queremos, né, contribuir para o crescimento dos filhos de vocês, né, sendo boas companhias para eles, fazer da escola um momento de bons relacionamentos, e sempre dizendo para vocês, né, que nada substitui realmente esse poder que a família tem de escuta, de acolhimento, né, que pode trazer para as crianças, né, nada substitui. Né? Então, a escola é um espaço de socialização, mas ela conta muito, né, e quer contar muito com vocês. E também, muito importante, quer estar a serviço de vocês, nessa missão magnífica que é de formar pessoas, né, que são pessoas maravilhosas, como os filhos de vocês já são. Assim como as famílias não são perfeitas, nossa escola também não é perfeita. Mas quando a gente junta pessoas de boa vontade, né, se cumpre uma missão muito especial. Clarice, por favor, suas palavras, sua consideração final. Eu vou pegar o ganchinho da sua fala, Jefferson, porque uma vez eu escutei uma palestra que eu estava, né, falando sobre grupos e sobre família, e eu achei muito interessante, isso me marcou. Tanto que a família e os grupos que a gente cria são importantes, que até indo para o lado religioso, o homem que Deus criou, que não tinha família, que veio pronto e acabado, foi o ser falho, né? Ele precisou que o filho dele viesse de uma família, criasse um grupo de amigos para disseminar conhecimentos, para aí sim ele se tornar um ser bom, perfeito, evoluído, e falar o que ele realmente, para que ele realmente veio a este mundo. Assim somos nós. Nós precisamos dos nossos grupos, nós precisamos da nossa família, dos nossos círculos sociais, para a gente se desenvolver e para a gente mostrar a nossa palavra. Mas lembrando também, o que eu tinha dito agora há pouco para a Cris, nós não precisamos, enquanto cuidadores, pensarmos que a gente é perfeito, né? Porque a gente não precisa ser perfeito. A gente tem que ser real, a gente tem que ser sincero com as nossas crianças. E mesmo quando a gente tem alguma falha, que a gente percebe que a gente foi falho, a gente pode mostrar essa fragilidade para a criança, para ela perceber que isso é natural, que ela pode falhar. O que ela não pode é desistir na falha. Ela precisa se recuperar e mostrar que ela é capaz. Então, quando a gente mostra para essa criança que, olha, não, eu estava errando até aqui, vamos fazer diferente? Na questão da tela, por exemplo. Olha, eu estava deixando livre, mas eu percebi que não é o que está funcionando. Então, vamos fazer um novo combinado? Vamos fazer diferente? Você está mostrando ali a sua fragilidade, mas, ao mesmo tempo, você está mostrando
que é importante tentar acertar, né? Então, a gente precisa se mostrar dessas formas para os nossos filhos, para as nossas crianças. Perfeição a gente não vai alcançar, não. Mas a gente precisa todo dia tentar mais um pouquinho para a gente consiga criar seres humanos incríveis, seres humanos que desempenhem bons papéis, né? E quando eu falo bons papéis, não estou pensando profissionalmente, não. Eu estou falando de ser um ser humano bom realmente, que tem algo a contribuir com o mundo e com as pessoas que ele está ali em volta. Eu queria deixar para todo mundo uma sugestão, 2 sugestões, na verdade, de leitura. Um se chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido. Ele é da Philippa Perry. É um livro que, quem não tiver condições de comprar por algum motivo, você consegue o PDF dele na internet de forma gratuita. Esses 10 minutinhos que a gente falou, né, sobre tirar no dia para estar com as nossas crianças, tira mais 10 minutinhos e leia todo dia um pedacinho dele. É uma leitura super tranquila para se fazer. E o outro livro se chama Por que Gritamos? Esse Por que Gritamos tem muito da minha fala daqui hoje, que é sobre a gente se olhar, se reconhecer, para depois conseguir cuidar do outro. Tá bom? E, por fim, eu queria, mais uma vez, te agradecer pelo convite. É uma honra para mim ser convidada para vocês, tanto por ser colega, quanto por ser mãe de alunos, né, que já passaram pela escola. A Arita já cuidou dos meus bebês. Então, é um prazer estar aqui, e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu vi que alguém pediu novamente o nome do livro. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Muito obrigado, Larice. A Fabiana Queiroz levantou a mão. Fabiana, por favor, Fabiana, tenha vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Está escutando, né? Perfeitamente. Sim. Eu também quero agradecer, excelente palestra, boas falas. A gente, cada vez, né, só tem que aprender mais e mais. E eu sou uma ex-aluna do Norma. Quando inaugurou o Norma, eu fui uma das primeiras alunas a estudar no Norma. E, sim, amo a escola de coração. Nossa, é uma escola, assim, que me chega como vocês amam demais a escola. E eu tive um professor, na época, que chamava Zé Duarte, professor de História. Conheci. Ele falava assim pra gente, cuida da escola, sabe por quê? Seus filhos vão estudar aqui. Eu até arrepio quando eu lembro, e hoje meus 2 filhos estudam no Norma, e isso eu passo para frente, ensinando, sabe, educando, estando junto com todo mundo. A Arta me conhece, sabe, né, Arta? Eu sou família, acontece alguma coisa, eu estou dentro da escola, eu estou ajudando a disciplinar, eu estou ajudando compreender as coisas, sabe? Assim, então, assim, eu só tenho que agradecer, e as falas de hoje foi mais ensinamento ainda. Muito obrigado. Muito obrigado pelo testemunho, Fabiana. Eu gostaria até de saber de vocês, assim, até quem quiser se manifestar levantando a mãozinha, se esse formato de escola de paz que a gente retomou, com essa 1 hora só de encontro, assim, uma vez por mês, está aprovado, vocês gostaram do formato? Esse é o nosso 2º encontro, vamos ter o 3º. Quem quiser se manifestar, levantar a mãozinha, né? Assim, quem aprovou esse formato de escola de paz. Alguns falam assim, presencialmente é melhor, mas assim, a gente sabe que hoje em dia está um pouco mais difícil, a gente está usando, né, essa dimensão também. E enquanto a gente falava, né, me veio à mente, quando a fala da Larissa, até para a gente encerrar esse encontro nosso, né, essa gravação nossa, esse nosso programa de 1 hora, colocando para você o seguinte: uma vez a minha filha chegou para mim quando ela era adolescente, pré-adolescente, né, criança, né,
e falou bem assim, pai, eu posso ser modelo? Que estava todo mundo querendo ser modelo, né? Aí eu falei bem assim, eu posso ser modelo? Assim, claro, minha filha, você pode ser modelo de aluna, modelo de criança, modelo de filha, né? Então, não precisa ser só modelo para disparar. Eu falei assim, então nós podemos ser modelo assim, né? E ela, não, eu queria falar modelo de ir para passarela. Eu falei assim, não, aí, eu falei assim, isso aí, eu falei assim, um pouco mais, mas nós podemos ser modelo de muitas coisas. E algo que a Clarice levantou para mim é a questão da perfeição. Eu sempre gosto de mencionar muito para as pessoas, né, que quando a gente cria filho, a gente cria as pessoas, né, a gente teria, assim, tem sempre uma ideia, assim, de querer o melhor para as pessoas, o melhor para os nossos filhos, né, e é bom a gente lembrar sempre, quando a gente fala de criar qualquer ser, a gente lembrar do Criador, né, a gente fala lembrar, assim, que em várias tradições religiosas, Deus criou tudo, e é interessante que quando Deus cria tudo, termina a criação, diz que Deus olhou e viu que tudo era bom. Não fala que Deus achou que tudo era perfeito. Nem aquilo que Deus criou, ele achou que era perfeito. Então, Deus é uma pessoa que se contenta com a bondade. Nós temos que ter uma boa família, uma boa educação para os nossos filhos, ter uma boa saúde, bons relacionamentos, né? Bons pensamentos, boas palavras e boas ações, né, Arita? Como diz o zoroastrismo. A busca pela perfeição é sempre uma armadilha muito perigosa, sabe? A gente querer perfeição, a gente, às vezes, a gente sofre muito e nós fazemos outras pessoas sofrerem também, sabe? Porque ninguém dá conta de ser perfeito em tudo, sabe? E por melhor que a gente seja, né? Então, queiramos que os nossos filhos sejam bons, queiramos olhar nos espelhos e nos percebermos, né, como bons pais, boas pessoas, né, mas vamos tirar do nosso coração essa perseguição pela perfeição, né, esperar ser uma família perfeita, uma escola perfeita, né, porque na bondade há esse espaço muito tênue aí para o crescimento. Pessoas boas têm humildade suficiente para crescerem e aprenderem sempre. Então, pessoas boas têm dentro de si uma humildade que elas podem aprender com os filhos. É uma forma muito bonita, quem é pai, quem é educador, quem é professor. Nós podemos aprender com as novas gerações, né? Pais que se acham perfeitos massacram muito os seus filhos, né? Filhos que querem que os pais sejam perfeitos, né? Têm uma tendência de desvalorizar o grande esforço dos pais, né? E às vezes, exatamente a busca pela perfeição, a gente poderia dizer que não foi colocado em nosso coração por Deus, foi colocado por forças que nos dividem, né? Eu diria até que são coisas meio diabólicas, né? Nos fazem sentir divididos. Então, buscar a bondade é possível, se juntar a pessoas boas também. E que bom que vocês resolveram fazer parte da nossa escola, e que bom que a Larissa aceitou o nosso convite. Muito obrigado, Larissa. Obrigado a todos vocês pela participação no nosso segundo encontro de paz da Escola de Paz, viu? A gratidão a todos vocês. Eu vou aqui, encerrar a gravação, mas se todo mundo pudesse abrir as câmeras, né? Sobretudo na área. Então, nós gostamos de ver crianças, gatos, animais. Os maiores não vão querer aparecer, não. Já da quem quiser abrir as câmeras, que eu vou terminar a gravação. Só para criança, inclusive, Clarice, tira suas crianças do esconderijo. A Thelma está na igreja, Thelma. O que é isso? A Thelma está na igreja. A Tina está aí, o Estevão. A Ediane está aqui. A Cecília. Deixa eu aproveitar e printar a tela aqui. Isso, Jefferson, eu estou em casa, ouvindo. É uma igreja. Vamos abrir as telas para a Arita gravar. Cadê a Luísa? O Gustavo não vai aparecer. Não, o Anderson não vai aparecer. Na casa da Janete tem criança, na casa do Manuel não tem criança. Até a Juliana apareceu. Oi, Juliana Queiroz, você está joia? A Juliana Queiroz está aqui do lado. Muito obrigado a vocês, viu? Eu encerro a gravação. Cadê o Otávio aí? Cadê a Ana Tem gente na casa da Vânia Fernandes, tem uma criança ali, ó. Olha, eu achei mais um na casa da Júlia ali, ó. Tá vendo? Crianças, cadê? Tem gatos? Quem não tem criança, mostra o gato. mostra o cachorro. Então tá bom. Gente, muito obrigado a vocês. A gente espera vocês no nosso próxima reunião de paz, tá? Nosso próximo encontro de paz na Escola Virtual na de Paz. Será sobre solidariedade, educação para a solidariedade e a paz. Certinho? Então, nossa gratidão a vocês. Permaneçam na paz, permaneçam